Seja muito bem-vindo ao Viva Podcast, o podcast da Igreja Viva. Estamos aqui em Vila Valqueire. Se quiser conhecer a gente, quiser conhecer nosso jeitão de ser igreja, a gente está aqui na Rua Jabitacá, 145 Vila Valqueire. E hoje a gente tem um podcast, pastor Livre, que hoje é radical o negócio, hein? Hoje o negócio vai ser muito bom, né, pastor? Se vai ser radical ou não, eu não sei, mas que o cara que está aqui é radical, até no nome, né? A gente sabe que ele é. Eu estou muito feliz, bom voltar a mais um podcast, ver o que tem acontecido, e quero aproveitar e dizer para você, manda seus comentários, suas críticas, sugestões de tema, isso vai ajudar a gente a melhorar e convidar outras pessoas para estarem aqui. E se você tem algo legal também, tem vivido uma experiência bacana, fala com a gente, quem sabe você não senta aqui para ser entrevistado, colocado no canto da parede, só tem que estar pronto para falar toda a verdade, como o nosso convidado já se comprometeu, que está pronto a responder qualquer pergunta que eu quiser fazer. Ele falou que não tem restrição. Ele falou que não tem restrição, quero ver durante o bate-papo. Bem, pessoal, estou falando aqui do nosso amigo, ele é campeão mundial de surf adaptado, ele anda de skate, ele luta jiu-jitsu, ele luta boxe. O que mais que tu luta? MMA, luta tudo. MMA, gosta de bater e gosta de apanhar. Por isso que ele luta tudo, entendeu? Eu tô falando do Davizinho Radical, pessoal. Você já deve conhecer. Davizinho Radical é uma figura, amigo, né? E pra gente é uma alegria, Davi, ter você aqui hoje. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigadão. Dá um bom dia pra galera aí. Bom dia, pessoal. Uma honra estar aqui. Tô super animado para esse bate-papo. E, como o tio Livre falou, te chamo de tio, né? Porque conheço desde pequenininho. Cara, não tem restrição. E vambora. Vai ser muito legal esse bate-papo e tô animado. Muito bom. Davi, então vamos começar pelo começo. Só se apresenta aí pra galera, porque você já é muito conhecido, você tá nas redes sociais, o pessoal te acompanha, mas sempre tem aqueles que não conhecem a sua história, não sabem o que você faz. Conta um pouquinho aí de você, quem é você, quem são seus pais, veio de onde, veio de Marte, onde é que você surgiu? Conta um pouquinho pra gente aí. Show de bola, galera. Eu sou o Davi Teixeira, né? Cria daqui da Viva desde pequenininho, mais conhecido hoje como Davizinho Radical. Sou tetracampeão mundial de surf, faço vários esportes. Sou originalmente, né, de Anchieta, mas hoje estou morando lá em Barra de Guaratiba por conta do surf. E, cara, minha vida hoje é esporte, é dividida na missão que Deus me deu, sendo o esporte como uma das plataformas. Hoje em dia também tem a música, que já vamos falar mais pra frente, que é outra plataforma que está chegando, palestras, enfim. E eu vivo para Ele através do que Ele me deu, dos dons e talentos que Ele me deu, né? Então, já tive a oportunidade de competir o mundo, né? De viajar o mundo competindo no surf. Comecei a surfar desde muito novo. Com quantos anos você começou a surfar? Cara, eu comecei a surfar mais ou menos com uns 8 anos, né? A treinar de verdade, mas a minha primeira experiência, né, de ver uma prancha, de estar na praia, eu tinha 2 aninhos de idade. Caramba! Eu fui, novo, né? Eu fui no projeto Praia para Todos, é um projeto bastante conhecido aqui no Rio. Onde... É um projeto de adaptação, não é isso? Para a pessoa Sim. poder usar a praia, quem tem algum tipo de limitação, alguma dificuldade. Sim, onde eles possibilitam pessoas com deficiência, geralmente cadeirantes, paraplégicos, tetraplégicos. Eles têm cadeiras anfíbias, que são cadeiras que andam na areia e vão para a água. É um mó adianto para a pessoa com deficiência. E aí eles têm toda a equipe, esteira na areia, guarda-sol, tudo mesmo para você, pessoa com deficiência. Inclusive, se você estiver assistindo, tiver o desejo de ir pra praia, cara, eles ali tem no posto 3 e no posto 12 do Recreio, se eu não me engano. Legal. E é bacana porque, mais uma vez, é mais uma área que mostra, não vai ser nosso assunto aqui, mas só aproveitando, que mostra que, na verdade, toda situação na nossa vida, seja ela qual for, há possibilidades de superação, né? Há possibilidade de adaptação, de ajustes. A gente tem que sair daquela de que não dá, não consigo, não posso. Você é um exemplo disso, né, Davi? Como é que foi essa sua introdução no surf mais profissional, que te levou a ser um atleta de surf? Então, foi doideira. Essa história, na realidade, ela começou muito antes de quando eu realmente comecei a surfar, né? Tudo da nossa vida começa com uma palavra de Deus, né? Com uma ordem que ele envia pra gente. E no meu caso não foi diferente. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela sempre me conta essa história de que ela recebeu de Deus
de que eu viria diferente, mas com um propósito, que eu seria, olha isso, que eu seria conhecido mundialmente, que eu levaria a palavra dele para várias pessoas. E aquilo, assim, muitas pessoas duvidaram, né? Inclusive pessoas muito próximas. Minha mãe falava, cara, meu filho, poxa, vai fazer tudo. Ela descobriu com 2 ou 3 meses de gestação na morfológica que eu viria deficiente. Então foi um choque muito grande, né? Eu vim assim por conta de um remédio que ela tomou na época, que veio com talidomida, né? E várias grávidas que tomaram no ano de 2005, esse remédio específico, na época era o Dramin B6, tiveram filhos com essa deformação, é bem específico da talidomida. E aí ela falava que, pô, Deus falou com ela, tal, Deus falou com ela, muita gente duvidava, tal, beleza. Nasci. E, cara, eu nasci com esse jeito, sabe? Pra frente, ativo, sempre querendo fazer esporte, viver intensamente, aproveitar a vida que Deus me deu. Isso foi algo meu mesmo que o Senhor teceu no meu ser, Ele colocou dentro de mim, mas também muito da minha criação também, que meus pais, cara, sempre foram incríveis comigo. E, cara, eu fui crescendo, fui evoluindo e ouvindo isso da minha mãe. Do esporte, de que Deus ia me usar para fazer alguma coisa, e o esporte era a maior ferramenta porque eu amava o esporte. Isso tudo começou porque eram umas brincadeiras que eu gostava. Sempre fui muito ativo, né? E no surf não foi diferente. A minha mãe, ela dizia pra mim, vivia dizendo que surfava quando era mais nova. E aí eu falei, cara, eu quero surfar também. A Carol também gostava de surf, né? Gostava. Depois do meu primeiro ano que eu fui pro Mundial, que eu comecei a mesmo surfar, ela quer surfar também. Inclusive ela e Daniel surfaram junto comigo algumas vezes, cara. Legal. Que momentos legais foram aqueles. Enfim, com 8 aninhos, minha mãe comprou uma bodyboard pra mim, no meu aniversário, né? De mercado mesmo. E aí, eu brincava direto com meus pais quando ia pra praia. Só que teve um dia específico que eu fui na praia da Reserva, tava brincando com meus pais. E um surfista me viu brincando com eles. Ele tava com a prancha dele, com a esposa e tal. Ele viu aquilo ali, ficou incomodando algo no coração dele. Cristão também. E o que é esse algo? Eu não sei. E aí, ele chegou pra mim e perguntou, primeiro falou com meus pais, óbvio, mas chegou pra mim e perguntou, aí cara, você não quer surfar comigo nessa prancha aqui não? Aí eu olhei pra ele assim, a prancha mesmo de surf, né? Grande, olho brilhou, né? Você era menor, você tem uma composição pequena. Sim. Na época você era criança, imagina, olhando aquele pranchão, devia parecer um desafio gigantesco, né? Cara, eu fiquei doido. Na verdade, eu nem enxerguei como desafiador, eu enxerguei como irado. Que aventura maneira, vambora. E aí eu fui surfar com ele, pô, foi super divertido. E quando eu tava indo embora, entrando no carro, ele veio e me deu a prancha dele de presente. De Deus, mano. E aí de lá, minha mãe, bom, vamos procurar a escolinha. E aí começou essa saga, que foi difícil de achar a escolinha. Fomos desde o início da Barra até o posto 12 do Recreio. Achamos apenas 2, todas as outras negaram, não tinha surf adaptado na época. E aí de lá comecei a treinar, minha mãe descobriu, né, que ia ter o campeonato mundial, enfim, e aí pode ir contando, que eu acho que eu tô prolongando demais. Tá ótimo. Minha mãe descobriu que ia ter o campeonato mundial, né, comigo treinando lá nessas 2 escolinhas devagarzinho, um dia num, um dia no outro. E ela, Davi, você quer ir? Quero, mas é onde? Na Califórnia. Eita. E aí era como? A gente não tinha dinheiro, passaporte, visto, nada. Minha mãe, quando eu nasci, ela largou o emprego pra cuidar de mim, não sabia como ia ser, não sabia porque de acordo com os médicos, ou ia ficar vegetando, ou ia durar pouco, ou ia ser super ultra dependente de outras pessoas, né? O que hoje, graças a Deus, não sou. Cara, o poder de Deus é incrível, não tem como. E aí, a gente foi tentando fazer as coisas, cara, como é que a gente vai fazer? Morávamos longe, lá em Madureira, apenas meu pai trabalhava. Por condições humanas, não tinha como a gente ir pra Califórnia, financeiro, nada, não tinha como. Não tinha patrocínio, né? Nenhum. Pô, eu era um iniciante no surf, nunca tinha competido. Já queria ir pro Mundial. E era o primeiro que ia ter, 2015. Foi aí que, assim, eu furei uma aula de surf. Deus é incrível. Quando Deus... Olha só, você que tá assistindo esse podcast, se Deus te deu uma palavra, se Ele tem um propósito na sua vida, use os talentos que Ele te deu para glorificar o nome dEle e não se preocupe com como. Se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir. Deus não mente e não volta atrás. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra dEle se cumpre. E eu vou provar isso para você através da minha vida hoje.
Muito bom. E foi assim, que eu furei essa aula de surf. Eu fui pro Parque Madureira, que eu morava lá. Até morar em Madureira teve motivo, tá? Que eu fui pro Parque Madureira andar de skate, tava tendo o campeonato da Oi. Aí, que depois de uns anos ia me patrocinar. Aí eu cheguei lá, tava andando, uma repórter me viu, gravou uma entrevista comigo, achou maneiro. Aí meus pais disseram que eu surfava. Ela falou assim, no skate a gente sabe que você anda bem, quem que é o seu ídolo no skate? Eu, pô, o Pedro Barros e tal. E no surf, quem é que você mais admira? O Gabriel Medina. Quando eu falei Gabriel Medina, ela regalou os olhos, porque nesse dia o Gabriel Medina estava lá, que era amigo do Pedro Barros. E aí, meu irmão, de lá eu conheci os dois, eles me colocaram pra subir lá, eu conheci os dois no evento, e o assessor do Gabriel Medina me arrumou pra ir pra Califórnia, fui a primeira vez, vice-mundial no primeiro ano, no ano seguinte campeão, e assim foi. E aí você já foi campeão nesse campeonato mundial de surf adaptado 4 vezes? 4 vezes. É. Agora, fala uma coisa pra gente aqui, Davi. Esse lado vitorioso é maravilhoso, né? Mas até chegar à vitória tem o desafio da preparação, da perseverança, da constância. Como é que você lida? Porque os dias maus vêm, né? Esses dias difíceis. Eu imagino algumas lutas de adaptação pela sua condição física. Como é que você lida com isso? Como é que foi a sua experiência de ir amadurecendo, de entender assim, não, para eu conseguir isso, que para um outro atleta, para uma outra pessoa, seria mais simples, porque né, tem questão física e tudo mais, para mim é mais difícil, mas eu tenho que superar, eu tenho que chegar lá. Como é que você construiu isso dentro de você para que essas dificuldades não te paralisassem? Cara, muito boa sua pergunta. Na realidade, isso tudo é muita clareza de propósito, desde pequeno, por mais que eu não entendesse na época exatamente o que me movia, né? Porque assim, hoje eu entendo muito claro, cristalino, qual que é o meu propósito, que é ser testemunho, que é o propósito de todo mundo, independente do que você faça, ser testemunho de Cristo onde quer que eu esteja. E cara, para isso, Deus me deu um talento, e eu tenho que desenvolver esse talento, fazer com excelência, como se fosse para Ele, porque é para Ele, e cara, para que as pessoas possam enxergar Ele em mim. Então, e ser também, né, um exemplo, não apenas fazer, ser bom e viver a vida do meu jeito. Então, assim, isso desde pequeno eu sempre tive muito na minha cabeça, por mais que fases da minha vida eu tivesse super afastado de Deus, assim, e não tivesse conhecido ainda o amor de Deus, mas o amor de Deus me conhecia. Então, isso é muito legal. Essa foi boa, que isso? Isso é muito legal. Mas, então assim, foi algo, a minha vida toda sempre foi muito guiada, assim, por Ele, sabe? Então eu sempre soube, assim, eu tenho um propósito. Desde pequeno eu ouvia, acho muito pela minha mãe, ela reforçava muito isso. Eu tenho um propósito, eu não tô aqui à toa. Então, assim, eu sabia, poxa, eu sou competitivo. Óbvio, eu sou atleta, sou lutador. Tu acha que quando eu tô no ringue eu quero... Gosta de uma competição, Gosto pra caramba. Bom demais. Que isso, cara? Então, legal. Tipo, foi isso que me moveu. Vamos falar um pouquinho de família. Você fala muito da sua mãe. Eu conheço a sua história, né? A gente vê, assim, como a sua mãe teve essa dedicação mesmo de te incentivar, de ajudar e tudo mais. Fala um pouquinho dessa participação, mãe, pai, tios, família, irmã. Isso contribuiu para a sua formação? Como é que isso contribuiu? O que você diria? Você diria que essa sua perseverança, ela tem quantos % desse incentivo familiar, seu, é de você mesmo? Como é que você falaria sobre isso aí um pouquinho? Cara, eu diria que a minha parte, o que veio já dentro de mim, o que Deus colocou dentro de mim, é a fagulha, mas quem acende realmente a chama inteira é a família, sabe? Porque o potencial tá lá dentro. E eu creio que todo mundo tenha o potencial de, assim, de não desistir, de ser perseverante, mas o ambiente que você está, cara, molda muito. E a minha família sempre foi muito ajudante mesmo, sempre foi muito necessária nessa parte. Ambiente de incentivo, né? Sim. De encorajar, de ficar tolindo. Acho que isso é importante, né? Total. Minha mãe sempre me incentivou a tudo. Meu pai, assim,
Inclusive, eu quero falar depois do Legendários. Vamos chegar lá. Depois de 20 anos eu consegui... Hoje, o meu pai, cara, o meu herói, eu posso falar... Eu sempre fui muito... Tive muito atrito com meu pai. Mas hoje eu digo, cara, na casa dele, na família dele, eu me submeto à autoridade do meu pai, ele é o sacerdote do meu lar, sabe? Então, assim, é muito legal. Mas as minhas tias também, minha avó, minha irmã... Cara, minha irmã e minha mãe, assim, e a minha tia Lei e minha avó Maura são as pessoas que, pra mim, mais me ajudaram em tudo, sabe? São as pessoas que eu sou grato, tanto pela parte do esporte, tal, de carreira, mas pela minha formação como pessoa, porque foram as pessoas que me educaram e foram as pessoas que mais oraram por mim e me incentivaram a estar próximo do Senhor. Pelo que você está falando, isso reforça uma coisa que eu acredito muito, que o mais importante, assim, humanamente falando, claro que a gente tem a presença de Deus, o favor de Deus, a ação de Deus, mas humanamente falando, o que nós temos de mais importante no processo de desafios é a nossa cabeça, né? Com certeza. É a nossa cabeça. Não é o braço, a perna, a mão, é a cabeça. Pelo que você está falando, eu estou vendo assim que uma família que acreditou em você, que te incentivou, você sempre acreditando nesse propósito, você sempre ousando, você sempre buscando coisas novas, isso fez com que você encontrasse os caminhos de superação, de adaptação, de melhora, de avanço. E isso é muito bacana, né? E eu acho que isso é importante para quem está acompanhando a gente aqui, a gente sair desse lugar de vitimismo. Com certeza. Vida, ó céus, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, o governo está ruim, o país está difícil, a cidade é perigosa. A gente só coloca desculpas ao invés de se superar. Cara, muitas pessoas com deficiência são assim, até sem deficiência, mas muitas das pessoas com deficiência, a maioria que eu conheço são assim. E eu digo... eu vou casar agora, né? Em nome de Jesus, a gente está se planejando, eu e minha noiva, para no tempo de Deus acontecer. Mas, cara, eu lembro que quando eu conheci ela, eu tava conversando e tal, falava para alguns amigos meus que eram cadeirantes, eles falavam assim para mim: cuidado, porque a gente com deficiência, não sei o quê. Cara, a gente com deficiência é igual a pessoa sem deficiência. É gente, sabe? Então ficar fazendo essa separação, essas coisas, ficar, ai meu Deus, porque eu sou cadeirante, meu irmão, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou lindo em nome de Jesus. É isso aí. Eu acredito, minha mãe me fala, eu acredito. Entendeu? Pra mãe sempre vai ser. Pra mãe sempre vai ser. E cara, é muito isso, sabe? Eu lembro quando eu era pequeno, eu fui testar minha prótese pela primeira vez. Eu não adaptei minha prótese porque, assim, sei lá, eu acho que eu sou muito tranquilo do jeito que eu sou. Mas minha mãe tentou, bota a prótese pra tentar andar em pé, tá? Aí eu ia andar em pé sozinho, em Anchieta, eu era muito pequeno, uns 3 anos. Eu andando, aí eu caía, cheio de gente na rua assim. Aí vinha, meu Deus, tadinho, deixa eu ajudar. Eu nunca deixava, eu falava, não, eu consigo sozinho, desde pequenininho. Minha mãe sempre me ensinou isso. Então, essa mentalidade que eu cresci. Muito bom. E essa mentalidade faz toda a diferença. Você já adiantou, e é o próximo assunto. Falando de família, a gente tem a história sua, esse apoio da sua mãe. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no Legendário para você contar essa mudança com seu pai, que você acabou de dizer que você sempre teve muito atrito. Então, a gente quer saber essa história aí, o que mudou, né? Porquê um pouco desse atrito e o que mudou nesse processo. Mas antes de chegar lá, vamos falar da noiva, né? Porque você tá falando a gente está falando de família, agora chegou a sua hora de pensar em formar uma família. Quem é a sua noiva? Minha noiva é Júlia. Júlia. Ela traz uma filhinha, não é isso? Sim. Qual é o nome da filhinha? Aurora. Aurora, que eu já vi que você já adotou, né? Com certeza. Você já chama de filha, já cuida, estava vendo você ali no pátio agora, cuidando, com todo carinho, toda preocupação. E aí, cara, tá preparado para essa responsabilidade, para esse passo? Cara, eu estou preparado mentalmente, espiritualmente, mas eu peço para o Senhor me capacitar, porque é uma experiência única. E assim, nova, né? Nova. Eu nunca vivi isso na minha vida, não sei como é que é. Mas assim, eu tô super decidido, sabe? Porque o meu maior sonho, o meu maior objetivo como homem de Deus sempre foi construir minha família. Esse é o maior objetivo da minha vida. Muito mais do que ser tantas vezes campeão, isso não importa tanto, sabe? E uma das coisas que eu aprendi também no Legendário, eu já pensava um pouco assim, mas lá isso aprofundou de uma forma inexplicável, que o legado que eu deixo são os meus filhos. Essas são as pessoas que realmente vão levar pra frente, sabe? Se inspirar em mim e ver como espelho. Então, assim, hoje eu olho pra Aurora
né, explicando um pouco, a Júlia, eu conheci ela, vamos lá, conheci a Júlia pela internet, cara. Desde que eu me converti, e você também, varão, adolescente, eu sei o que é esperar em Deus, eu já estive na sua pele, eu sei o que é, eu me converti com 15 anos. Então, assim, no auge da adolescência, doido pra achar uma varoa, é o sonho dos varões. doido pra achar uma esposa, uma noiva. E eu nunca orei pra Deus me dar uma namorada, eu orei pra Deus me dar uma esposa. Porque eu sinceramente, assim, pela minha leitura da Bíblia, por tudo, eu já nem acredito muito em namoro. Pra mim, namoro é amizade. Eu não pedi a Júlia em namoro, eu pedi a Júlia em casamento quando eu pedi. Porque eu não entrei pra ver o que dá. Eu entrei pra fazer dar certo. Então, assim, foi ousado, mas foi decidido, sabe? Porque pra mim, cara, eu sou super a favor de namoro de corte, dessas coisas, porque pra mim as coisas devem ser feitas de acordo 100% com a vontade de Deus, sabe? E assim, não foi diferente. Eu conheci a Júlia pela internet. Eu tava num momento que eu já tinha desistido de assim... Encontrar alguém. Eu achava que, Deus não vai me dar. Eu fiquei 5 anos orando, esperando e quebrando a cara porque eu acho que é essa menina, não era. Aí tal, e fui deixando Deus fazer durante esses 5 anos. E aí eu tava meio desacreditado. A Júlia começou a me seguir, eu achei ela bonita, claro. Comecei a seguir ela também. Tá ligado, né? E aí trocamos mensagem e tal. E cara, desde o início eu pude ver que ela era uma menina de princípios. Que ela, primeira coisa, além, claro, da beleza que a gente vê, ela era uma menina de princípios, ela era uma menina que, poxa, era de família, não era de bagunça. Aí já amoleceu o coração, né? Aí eu queria marcar de ver ela e tal, enfim. Aí ela me contou da história, né? Ela veio com uma filhinha, com a Aurora, né? Do antigo relacionamento dela, o genitor, enfim, não sei onde está, também não me interessa muito. Mas hoje a Aurora, eu assumi ela como filha, e ela pra mim, cara, é meu maior tesouro, e ela eu amo pra sempre. Não pensaria 2 vezes antes de dar minha vida por ela, pela Júlia, e tudo que eu faço hoje, cara, é pra conseguir dar um futuro bom pra elas, sabe? Legal, muito bom. Bem, você já citou aí algumas vezes, a gente vai falar dos legendários, mas primeiro vamos um intervalinho. Nosso amigo Emerson tem algumas coisas aí para comunicar pro pessoal e a gente já volta para você contar essa história dos legendários. Precisou subir a montanha para virar homem. Que Meu isso? Deus! Será que essa história é verdadeira? Mas todo mundo diz isso por aí. Polêmica. Isso, todo mundo diz isso por aí. Precisa subir a montanha para virar homem. Eu acho engraçado que o cara nunca subiu a montanha, não sabe o que está falando e fala uma besteira dessa. Mas a gente conversa sobre isso daqui a pouco. Só um detalhe, pastor. Eu vou compartilhar esse podcast do Davi com 2 pessoas. Eu tenho um primo que é cadeirante, que era da Polícia Federal, super ativo e tal, ele é bem mais velho que eu, mas ele se entregou por causa de um acidente, né? Uma falsa blitz, ele tomou um tiro e ficou cadeirante. Se entregou. E outra pro seu amigo Isaac, entendeu? O Isaac te segue, ele fica... Quando eu falei que era você, ele, caramba, poxa, que legal. Que legal. Então vou mandar pra ele também, pra ver se ele aprende a esperar. Aprender a esperar é importante. Gente, tá muito gostoso o papo, tá muito bom, o papo leve. O Davi tem muito para contar pra gente ainda, uma experiência maravilhosa, linda. Então, aproveita agora nessa respirada que ele, pastor Livio, estão dando. Curte o nosso canal, curte esse podcast, compartilha, bota aí para todo mundo que você conhece, porque tenho certeza que vai fazer a diferença. E assim, vem conhecer também o nosso jeito de ser igreja, vem conhecer a Igreja Viva. A Igreja Viva está de portas abertas para você. Somos uma igreja em célula, uma igreja que quer abençoar muitas e muitas vidas. Então, vem com a gente. A gente está aqui na Rua Jabitacá, 145, Vila Valqueire. Temos cultos às 9, temos os cultos aos domingos, né, às 11h15, temos cultos às 18h30. Vem com a gente que aqui você vai sempre encontrar um lugar para ser abençoado. E a gente agora vai continuar esse papo aqui, porque tá bom demais, eu tô aproveitando demais aqui, tá muito bom. Muito bom, muito bom. Davi, vamos lá. Então você conheceu a Júlia, começou
namorar, naturalmente. A Aurora foi conquistando. E aí, estão noivos? Estamos noivos. Pedi ela em casamento já tem uns 6 meses. Não, 6 meses. 6 meses. E, cara... Já tem previsão no casamento? Qual é a ideia de vocês? Tem previsão. Conta aí, dá um spoiler pro pessoal. A nossa tem uma ideia... galera querendo ir na festa. Eita, ferro! Vai na praia, surfando. Cara, eu vou te falar, era meu sonho fazer na praia. Mas aí é muita logística. É uma logística cara. muito grande. Eu não esperava que fosse ser assim. Eu achava que ia ser tudo mil maravilhas. Mas a nossa ideia de previsão é fazer essa festa de casamento entre o final desse ano e o início do ano que vem. Se Deus permitir, se assim for da vontade dele. Legal. Estamos orando, estamos super decididos, super felizes e, tenho certeza que vai ser um momento muito bom. Já está sendo. Muito bom, legal mesmo. Então, vamos falar dos Legendários. Quando é que você foi? Você participou dos Legendários? Você subiu a montanha? Subi a montanha nesse último top aqui do Rio de Janeiro. Foi mais ou menos há 3 semanas? Um pouquinho mais, né? Foi em março, né? Por aí. Já tem umas 4 para 5 semanas. Isso. Eu estava lá, eu te vi lá. Estava lá, Legendário, sabe? Dando Mas e aí, como é que foi como é que quando te falaram assim, cara, vamos pra montanha, vamos subir a montanha, como é que você pensou? Você achou que ia dar pra fazer? Cara... Você ficou temeroso? E vou ser sincero, eu conheci o Legendários em 2022, se eu não me engano, 2021. Porque uns amigos meus da igreja foram. Aí eles chegaram falando cada coisa. Não que tem isso, que tem aquilo, eles chegaram contando, né? Mas aí... Falaram demais, né? Mas aí... E o incrível é que eles falaram das dinâmicas e não falaram das experiências. Aí trocaram tudo. Aí falam que tinha isso, que tinha aquilo, um negócio maneiro, o radical. Falam, eu quero viver essa parada. Já quis ir, né? Cara, o Legendário é um negócio muito maneiro. Eu falo pros homens, o Legendário é tomar banho de cachoeira, passear na montanha, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol. Cara, é maravilhoso. É incrível. Incrível. Agora, e essa história que todo mundo fica falando por aí? Tem que subir a montanha para virar homem? Cara, nada a ver. Assim, sendo sincero, os meus princípios são meus princípios porque eu sou crente. Não é porque eu sou legendário. É normal. É a mesma coisa. Quando eu me converti, o Senhor Jesus me transformou no processo de santificação. Ainda estou, todos estamos. E assim, amém, glória a Deus. O que o Legendário me mostrou, ele aprofundou algumas visões como filho, como noivo, marido, sabe? Como pai, como pessoa, sabe? Como homem. Legendários não é sobre você ser um machão que, sabe, que fala grosso e sai com o peito estufado. Nada disso. Isso daí é mais... O MMA te deixa mais assim do que o Legendários. Nada a ver. O Legendários é sobre homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantáveis diante de Deus. Então é um movimento no qual você não vai para ser posturado, mas você vai para aprender a se quebrantar e se conhecer, porque você volta ao original que era para ser. Você volta ao que era para ser o homem, sabe? Essa questão de masculinidade é só isso, porque te leva para um lugar onde você precisa resgatar quem você já é. Então você não desce de lá, machão, mas você desce diferente. Você desce valorizando mais algumas coisas, se submetendo mais a outras. Legal. Né? Que foi muita coisa que mudou comigo. E essa relação aí com o seu pai? Por que você falou que o Legendário foi importante nessa relação com o seu pai? Cara, então, na verdade, desde novo, né, a minha casa, ela sempre foi um pouco instável por conta de um pouco, se assim eu posso dizer, julgo desigual, né, dos meus pais. Minha mãe crente e meu pai espírita. E assim, só que além disso, meu pai era uma pessoa muito, muito, muito difícil, sabe? Então, era um cara, né? Assim como eu também, sempre fui, que não gosta de receber ordem, é um cara que, enfim, muito cheio de orgulho. Ele era muito assim, sabe? E eu, como sou igual a ele, também não gosto de receber ordem. Igualzinho assim. a ele, Também não gosto de receber ordem assim, não faz porque eu tô falando o que tem que fazer. Eu sempre fui de conversar, de entender o porquê, porque eu também sou muito curioso, mas também sou orgulhoso.
Eu assumo isso. E, cara, e aí eu nunca me dei com ele por causa disso. E sempre, assim, muitas coisas, né? Não vou sacanear meu pai aqui no podcast, mas ele fazia umas coisas, assim, e expusia, né? Expunha, sei lá, algumas coisas desnecessárias, sabe? Que, vou dar um exemplo. Pra ser homem, você tem que pegar geral, tem que fazer assim, não sei o quê. É o que a sociedade fala, né? Sim, falava algumas coisas dele, da minha mãe, desnecessárias, que eu via como, cara, esse cara não respeita minha mãe, esse cara não respeita, sabe? Uhum. Então, na minha meritocracia dentro de mim, por mais que fosse filho, eu falava, não merece meu respeito. E aí eu só respeitava quem me dava respeito, que era minha mãe. E aí eu sempre ia contra meu pai, a gente se batia muito, não fisicamente, claro, mas de ideias. E, cara, e quando a gente foi pro Legendários, assim, foi um momento muito incrível. Só para situar aqui, antes de você contar, só para situar o pessoal que está acompanhando, vocês foram pro Legendário no mesmo momento, né? No mesmo momento. E vocês ficaram lá em locais diferentes, cada um vivendo a sua experiência, sim, mas no mesmo momento. E o que aconteceu lá que mudou essa sua relação com seu pai? Então, primeira coisa, né? Eu já era convertido desde 2019. Mas meu pai aceitou Jesus ali. Ali já me quebrou. Eu vi o meu pai, cara, tiveram apelos, né? Claro. E eu vi o meu pai entregando a vida para Jesus ali, se quebrantando ali. Para mim, eu chorei muito. E, na verdade, eu recebo muita coisa de Deus. Assim, Deus me usa muito em dom de revelação, em dom de... Enfim. E Deus me mostrou, não tudo que ele ia fazer, porque Deus mostra tudo, mas Deus me mostrou que ia tocar no meu pai. Tanto que quando eu cheguei naquela igreja para sair de lá, pra montanha, eu já caí no choro. Porque eu vi meu pai sendo tocado por Deus. Deus me mostrou aquilo. E ali eu cheguei, comecei a chorar e ninguém entendeu nada. Pô, chegou no pai se inscrever, tá chorando. chorando. Caraca, meu Deus, de agradecimento, de alívio. Porque foram 20 anos, cara, sem conhecer o meu pai. E ali, depois que meu pai aceitou Jesus, o meu pai, ele se tornou um cara muito mais paciente. Assim, claro, é um processo. Eu sei que a fé, depois de um tempo, ela amadurece. Normal. Comigo aconteceu. Mas, cara, meu pai, ele voltou um cara muito melhor, sabe? Comigo, muito melhor com a minha mãe, sabe? Muito mais respeitoso, muito mais pai, sabe? Meu herói, meu amigo. Hoje ele é meu amigo. E eu também entendi que ele não precisa conquistar o meu respeito. Cara, ele é meu pai. Sim. O fato dele ter me colocado no mundo e eu ter sobrevivido até aqui, ele ter cuidado de mim. Hoje eu sei que é cuidar de uma criança, sabe? É assim, já é muito. Então ele é meu pai e eu digo que eu não preciso fazer ele merecer o respeito, merecer o respeito da minha mãe. Ele é o marido da minha mãe, eu sou o filho, eu sou o fruto do relacionamento deles. E, cara, é isso, sabe? Aprendi muito a ser um filho melhor, aprendi muito a ser um pai melhor também por essas questões, né? De entender que o filho é o legado. E, cara, ser um marido também melhor, sabe? Ser alguém que prioriza a família acima do trabalho, acima das coisas, porque eu sou um cara bastante ocupado. E, assim, é isso. Isso transformou muito a minha vida para melhor e eu super recomendo todo homem a se tornar legendário. E ver seu pai lá quebrantado, entregando a vida a Jesus, mexeu muito com você. Agora, e você? Em você? O que essa experiência na montanha produziu em você? O que você vê que foi um divisor de águas na sua vida? Cara, muito relacionado a relacionamento e família, né? Porque eu tô num processo de capacitação de Deus para esse propósito, né? Então, assim, foi o que mais mexeu comigo de forma... Uau, eu nunca vi isso na minha vida. Porque, cara, me ensinou a ser mais paciente, me ensinou a ser mais calmo, me ensinou a relevar certas coisas, me ensinou a tirar o peso, né, da minha esposa, da minha noiva, que não é dela, sabe? Porque muitas vezes a gente coloca nossas cargas em cima de pessoas que a gente mais ama, das pessoas que a gente mais ama, sabe? De forma totalmente injusta. Me ensinou
a quando eu estiver cansado, a quando eu chegar cansado, minha filha, quiser brincar, quiser um tempo comigo, esse tempo nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Isso é uma coisa que a gente só pode dar uma vez para os nossos filhos, sabe? Essa prioridade, isso tudo, sabe? E me ensinou também a me portar melhor como homem de Deus, sabe? Enfim, no falar, no agir, no pensar. Muitas vezes, cara, nossos pensamentos, dar brechas para certas coisas, sabe? Que a gente acha que não é nada demais, não vai ter nada, eu sou forte, eu sou crente, eu prego, sabe? Dane-se, sabe? Eu sou tão caído quanto qualquer outro. Então, assim, mudou minha vida em diversos aspectos, me ensinou a confiar mais em Deus, na provisão de Deus pra caramba, assim, de formas que eu não esperava, e me ensinou a viver, cara, com pouco e com muito. Você acha que qualquer homem pode subir a montanha, pode passar por essa experiência? Cara, com toda certeza, olha pra mim, galera. Pelo amor de Deus, assim, eu falo isso aqui na igreja pros homens, eu falei, galera, olha só, eu fui com perna quebrada, gordo, sedentário, e participei. Porque a pessoa fica assustado, o que é isso, aquilo. Eu sempre gosto eu defino o legendário de maneira muito simples, né? Já que a gente não deve contar os detalhes que tem lá, até por causa da questão do efeito que isso tem na experiência. Sim. Mas eu costumo definir da seguinte forma: o legendário é um retiro espiritual com algumas atividades físicas, porque é um retiro para homens. Sim, e não é tipo assim. Então, existe sim seu grau de dificuldade, mas não é, galera, nossa, uma coisa de super atleta, não. Não é pra matar o cara, não tem essa coisa. E a estrutura também, humanamente falando, maravilhosa, né? É maravilhosa, tem... Galera, confia. Eu falei pra galera, banhozinho de cachoeira. Coisa boa, cachoeira geladinha, né? Pô, deliciosa, pôr do sol, nascer do sol. Cara... O cara paga uma fortuna pra ir ter isso em hotel. Mó paz na hora de dormir. Hotel 5 estrelas. Hotel todas as estrelas. Todas as estrelas. Todas as estrelas. Porque tu olha pro céu estrelas do céu. Cara, eu tenho uma coisa pra falar, desculpa. Fala, pode falar. Uma das maiores experiências que aconteceu comigo no Legendários é deixar de falar. Lembrei dessa música. Obrigado por falar de estrelas. Tem um momento no Legendários que é um dos mais marcantes pra mim, né? Enfim, que acontecem umas coisas lá bem legais, que toca uma música assim, que a gente tá no céu aberto, você pode contar, que tem uma fogueira lá, e canta essa música do Fernandinho, né, Uma Nova História. Sai de tua tenda, ó filho meu, cantando, enfim, sobre aquela parte da Bíblia de... Esqueci o nome do maluco. Que sai da tua descendência... De Abraão. Que o Senhor prometeu uma descendência para ele, né? Para ele sair da tenda naquela parte. E, cara, isso mexeu muito comigo. Porque eu senti que eu tava num momento... Eu já era crente, convertido. Eu, fiz seminário, uma parte, tranquei. Fiquei meio desanimado com algumas coisas. E a minha vida com Deus, isso, cara, pouco se fala nas igrejas. Porque bate diretamente com algumas coisas. Mas a minha vida na igreja era muito mais, humana do que espiritual. Em qual sentido? Eu estava mais preocupado com o ministério do que com o propósito do Senhor. Um relacionamento com Deus mesmo. Relacionamento. Né? E com o propósito realmente de ser testemunha, cara. Porque a gente fica tão apegado, e se Deus pediu um ministério, e Deus me mostrou assim, sai da tua tenda, sai da tua visão limitada sobre o que você acredita, sobre o que você acha. Sabe, porque eu fazia seminário, eu teria que necessariamente ser pastor de uma igreja local, fazer assim, assado. Mas o chamado do Senhor, isso pode mudar, cara. Não é algo fixo necessariamente. Pode ser, mas pode não ser. Então, assim, pra mim, muda muito. Porque Deus me usa de várias frentes. Por isso que eu falo, meu chamado é ser testemunha. Eu estudo para ter conhecimento e saber o que eu tô falando, para não falar besteira, não conduzir a pessoa a caminho de morte. Mas assim, meu chamado é ser testemunha. Então eu achava uma coisa, eu queria, eu via na visão humana, o ser pastor de uma forma, e cara, cuidar de vidas, Deus já me usou de tantas formas. Teve um cara uma vez, que por ele ver um vídeo meu no Instagram, ele entrou em contato comigo, eu acompanhei ele
durante um tempo, ainda acompanho, ainda mando mensagem pra ele. O cara era viciado em todos os tipos de droga que existem, todos os tipos de bebida, tudo. E detalhe, sabe quanto tempo tinha convertido? 1 semana. Aí o cara viu eu falando de Jesus, achou maneiro, tal, não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Eu passei no WhatsApp pra ele. Olha só, eu nem sabia o que era ministério, o que era pastor, nada. Passei meu ministério pra ele. Meu telefone pra ele, WhatsApp. Fiquei entrando em contato, orando por ele todos os dias. A gente orava, lia a Bíblia junto, estudava a Bíblia junto. Ele entregou a vida pra Jesus. Sabe como é que ele entregou a vida pra Jesus? Orando, tendo relacionamento com ele, tava com Deus. Cara, teve um dia que ele tava um maior tempão sem usar droga. Ele falou, vou usar, não aguento, vou usar. Tava na casa dos pais. Todo mundo tinha desistido dele. Tinha televisão, ele pegou a televisão pra vender, né, para ele vender pros traficantes, trocar por droga. Quando ele ia ligar a chave do carro, o telefone dele toca, era eu. Começou a chorar, mano. A gente chorou ali, ele entregou a vida pra Jesus ali. Nunca mais tocou em droga. Hoje ele tá convertido, trabalhando. Cara, pai de família. Então, assim, Deus usa, mano. Deus usa. Então, isso me mostrou a sair da minha tenda, a sair da minha visão limitada, enxergar tudo que Deus criou, as estrelas do céu, a areia do mar, o quanto ele é infinito e quanto a gente não pode limitar o agir dele ao que a gente acha que tem que ser, mas é a vontade dele. Muito bom. Acho que é importante, né? Você que está acompanhando a gente aqui, pega essas chaves, essas ideias que o Davi está trazendo, que são extremamente importantes, né? Confiar no Senhor, a soberania do Senhor, ele é infinito, ele tem muito mais do que a gente pode imaginar, do que a gente pode controlar, né? Depender dele realmente. Davi, vamos conversar um pouco agora, né? Não especificamente de coisa, mas eu queria que você falasse algumas ideias assim. Por exemplo, quando a gente fala da área de esporte, você está envolvido em alguns esportes, você anda de skate, você luta Muay Thai, MMA, você tá no surf. Agora, a competição mesmo é o surf. Então, competição mesmo principal é o surf. O esporte principal é o surf. Mas, se rolar uma lutinha, eu topo. Aí porque ele gosta de apanhar, gente. Ele gosta de apanhar e ele se amarra numa luta. Qual é o teu maior sonho no surf? Tá. Olhando pra frente aí, você já foi campeão 4 vezes, tem se superado, mas qual é o seu maior sonho no surf? Cara, meu maior sonho, assim, eu diria, porque dos brasileiros, né, graças a Deus, modéstia à parte, eu sou o único tetracampeão mundial do mundo. Mas, na verdade, você é o único tetracampeão brasileiro de surf e de qualquer país. Não tem outro tetracampeão de surf adaptado. Adaptado não. De surf adaptado não, você é o único. Normal, tem só o Kelly Slater que foi 11 vezes campeão mundial. Sim. E o Gabriel Medina foi 3 aí, Gabriel, tô na tua frente. Meu parceiro, meu parceiro. Vamos fazer um podcast aqui, você e o Gabriel Medina. É verdade. Pra ele me contar os podres do Davi do surf. Tem muito. Mas tem uma cena muito legal dele, antes de uma competição, ele orando na prancha, aquilo ali, só de ver aquilo ali, eu me arrepio. Aquilo ali é amém. Aquilo é muito legal. Mas, então, assim, tetracampeão no surf adaptado, você é o único do mundo, não é só o único brasileiro, do mundo. E isso tem um peso, né? Tem, cara, tem. E outra, tem primeira criança a participar, primeira criança a ganhar, a maior pontuação da história também é minha. Entendeu? Legal. Glória a Deus por isso. E hoje, você tem apoio de patrocinadores nessa pegada? Cara, então, tenho alguns patrocinadores, mas é difícil porque os custos são altos, né? Mas antes de responder essa pergunta, respondendo o maior sonho, que eu não respondi, é ir para uma Paralimpíada e ganhar. Porque agora o surf adaptado já está na Paralimpíada. Vai entrar em 2032, de acordo com o primeiro-ministro da Austrália. Eu entreguei uma carta para ele pessoalmente. Ele disse que ia entrar. Agora é com ele, né? Mas é isso. Com ele. Agora é com ele, é verdade. Mas qual foi a outra pergunta que você fez? Não, legal. Não, vamos falar da Paralimpíada. Então, seria isso se confirmando, é um planejamento para 2032. Para 2032. E para você, e vamos lá, o Comitê Olímpico coloca a competição na Olimpíada, lá na Paralimpíada, tá tudo certo. Qual é o processo para você chegar lá? Tá, vamos lá.
Então, porque depende, porque o surf adaptado ele tem, se eu não me engano, tipo, 13 ou 14 categorias, né? Bastante categoria. E só devem entrar 3. Porque senão é muita coisa, não tem como. Para a Olimpíada só de surf não dá. Mas a minha com certeza vai entrar, porque é a categoria que mais tem atletas, que os atletas dão mais resultado de mídia, não só eu, hoje, graças a Deus, né? Eu sou o surfista adaptado também mais conhecido do mundo, com mais seguidores, mas tem outros também da minha categoria que, comparando com as outras, são muito mais conhecidos. Então, tudo tende a minha categoria entrar. E, cara, eu creio que deve ter algum tipo de seletiva, alguma coisa, porque... A Olimpíada, ela trabalha com índice, né? Os índices olímpicos, então teria que saber como é que vai ser isso também, né? Se for só índice ou pontuação que eles tenham, com certeza eu vou estar lá, entendeu? Mas, enfim, é só esperar, só questão de tempo mesmo, é um sonho. E você perguntou a questão de patrocínio, é muito complicado, cara. Porque cada viagem para Califórnia, mais ou menos, que todo mundial, eu falo Califórnia, gente, que todo mundial é lá, né? Não tem outro lugar. Tem outras competições que também são caras, às vezes até mais, mas o mundial é lá. Cada viagem, mais ou menos, os 12 dias que tem que ficar de campeonato, dá em torno de 150 mil no mínimo. Porque minha categoria sou eu e mais 2 treinadores que eles têm que estar comigo para me jogar na onda, me trazer. Então, assim, hoje eu tenho a BDO, que é uma empresa de consultoria lá de São Paulo, tem em vários países também. Tem o Instituto Jesus é Bom, que é um instituto muito maneiro, que ele auxilia, né, crianças, né, carentes, com necessidades e tal. É muito bacana. A gente, toda Páscoa, Natal, toda festa assim, a gente passa lá dando cesta básica para as crianças, uma palavra, muito maneiro. Tem a Secretaria de Esporte do Estado do Rio de Janeiro e hoje, por enquanto, é só. Tem empresas que conversam, tal, a gente está em algumas conversas, mas, cara, o custo é alto, não só para as viagens, mas mensalmente também. Mensalmente é caro. Cada treinador, assim, é R$4.000 por mês, gasolina, equipamento. Tua vida, né? Sustento, é teu sustento também, né? É o meu sustento. É com isso, cara, que eu pago as contas, né? Claro, claro. E vamos lá, a gente está aqui no podcast, tem um empresário, tem alguém de negócio assistindo, queira ser seu patrocinador, queira se informar, fala direto com você pelo Instagram, como é que faz? Show, só entrar em contato no Instagram, Davizinho Radical, tudo junto, Davizinho com Z, pra não se perder. Até rimou. E lá o meu time responde, o pessoal de assessoria responde tranquilo. Legal. Muito bom, muito bom. Inclusive na descrição do nosso podcast vai ter aí os contatos, tudo direitinho, isso é bom. Vamos lá, pra gente caminhando, pra gente concluindo, você falou do seu maior sonho no surf, que é a Paralimpíada, você falou um pouquinho dos patrocinadores. E seu maior sonho hoje na vida? Caraca, na moral, meu maior sonho na vida, vamos lá. Na verdade, meu maior sonho na vida é, cara, construir minha família e ter tranquilidade na cabeça. Eu acho que é isso. Porque eu trabalho com esporte desde 8 anos de idade. E assim, desde muito novo eu tive que aprender a dar entrevista, a dar palestra, a gravar vídeo para patrocinador, muito preocupado com prazo, com dinheiro desde muito novo, de viagem, com muita coisa. Então, é uma loucura a minha mente. Então, o meu maior sonho da minha vida é ver a minha filha crescer bem, né? Ter mais uns 5 filhos? Então, 5... Se eu fizer bastante dinheiro, vai os 5, se der pra sustentar, vai. Amém, em nome de Jesus. Eu quero mesmo, queria ter... Eu falei pra Júlia, cara, eu queria ter 13. Mas é muita coisa. Queria ter quanto? 12. 12? 12 é melhor. 12... Com a Aurora seriam 13. Ou 11 mais ela. Não, 11, porque tadinha da menina também, né? Eu queria ter 12 por causa do time de futebol. Tu quer ter um time de futebol. Exatamente. Mas aí ela... Agora que eu tô vendo que custa... Aí eu quero ter mais um no máximo, um casalzinho. Certo, né? Mas aí ela quer ter 2, mais 2. Eu, eita ferro, mas vambora. Vamos trabalhar, vamos dar palestra. O pessoal do patrocínio aí, pessoal do patrocínio, vem aí. Mano, em nome de Jesus eu recebo, amém. Mas meu maior sonho da vida, assim, é ter uma vida tranquila, cara. Estruturar sua família. Estruturar minha família e ter paz. Poder entrar dentro de casa, fechar a porta e estar em paz. E estar em paz. Muito bom. Mas, descrevendo a vida perfeita como alguém que gosta de carro,
Eu já tenho, né? Mas consegui manter durante anos, que eu não quero vender ele nunca. Meu carrinho, HB20, turbo, preparado, dei uma mexidinha nele. Turbo, tem que ser, né, cara? Quantos anos você tem, Davi? Eu tenho 20. 20 aninhos. Não tá muito novo pra esses projetos todos, não? Cara, eu acho que... Não. A vida começou cedo pra você? A vida começou muito cedo, cara. Muito cedo. Trabalho desde 8 anos de idade. Então, muita coisa que, assim... Que eu já tava vivendo... Pô, a galera não sonhava em viver. Tanto que foi até difícil essa questão de me encaixar em escola. É muito complicado, sabe? Mas amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou viver o que Deus me proporciona. Você hoje está estudando? Já terminou os estudos? Terminou o ensino médio? Então, terminei o ensino médio. Aí você estava fazendo seminário, estava na faculdade também, não? Não, tava só no seminário. Eu acho que se botar mais na faculdade agora, eu vou pirar o cabeção. Tu voltou pro seminário já para terminar o curso? Não? Ainda não. Vou voltar, eu pretendo. Você estava fazendo teologia? Teologia, bacharel em teologia. Qual o seminário que você estava fazendo? Batista do Sul. Tava sendo bom, tava sendo muito bom. Você tava fazendo no polo lá do Recreio ou você tava fazendo EAD? Tava fazendo EAD. Porque pra ficar indo, até por mais que seja no Recreio, perto ali, difícil. É um desafio, uma logística complicada. Né? Que direto eu tô viajando também, e o que me matou, eu tava entrando no segundo período, era ter que ter o compromisso de, tipo, as aulas práticas, aula pra criança, sabe? Isso tava difícil. Isso é moleza pra você. Mas vai chegar o tempo, em nome de Jesus. Moleza pra você. Deus não dá ponto sem nó. Vamos lá pra célula da Viva no Recreio e daqui a pouco você vai estar dando aula, vai estar dando palestra, vai estar pregando. Isso é fácil. Muito bom. Aí. E Davi, vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Cara, quando você morrer, como é que você quer ser lembrado? Caraca, que maneiro. Cara, quando eu morrer, cara... Nossa, pô, que pergunta difícil, cara. Eu achava que ia ser fácil de responder, mas eu tenho que dar uma pensada. Cara, quando eu morrer, eu quero ser lembrado como... Pô, primeiro, um bom pai, um bom marido, um cara que fez sua parte, sabe? Um cara que fez a sua parte. E... cara, alguém próximo de Deus. Quero ser lembrado como um cara próximo de Deus, amigo de Deus. E eu quero ser lembrado como uma referência de que as pessoas olhem para minha história, sabe? E pensem que elas também consigam, que elas também podem, sabe? Pense que nada é impossível para Deus, sabe? Enfim, quero que as pessoas se emocionem ao lembrar de mim quando eu morrer, de verdade. Porque a vida, cara, aqui, né? É uma só, né? Na realidade caída, é uma só. Mas eu quero que isso daqui também tenha um propósito, sabe? Que as pessoas lembrem de mim e vejam, caraca, cara, eu vou ser igual a esse cara, sabe? Ser algum tipo de referência, principalmente como chefe de família, como testemunha do Senhor e, por último, como atleta, enfim, tal. Eu quero que a minha missão seja isso, sabe? Assim, independente como for. Tanto que agora eu tô fazendo música também. Eu tava até esquecendo, a gente falar um pouquinho como é que é essa história de música aí, cara. Fala pra gente. Cara, olha que loucura. Cristocidência também. Eu fui... A Uclan é uma produtora de rap. Eu sempre consumi rap. Rap. Desde antes de me converter, eu gosto muito de rap. Canta um pedacinho de um rap. Ih, eu rimo, não canto não. Tá, vai ser lançado aí no YouTube. Dá um spoiler. Não. Não pode. Mas enfim. E aí, cara, eles se amarraram na minha tal, quiseram me patrocinar. Eu me patrocinar sobre as viagens, né? De competição tal, maneiro. Aí fui fazer uma reunião com eles. Aí eles falaram, pô, vem conhecer o estúdio tal. Fui conhecer. Aí eu cheguei lá. Pô, Davizinho, faz um freestyle aí, escreve uma letra aí, vou fazer um beat pra você. Aí o Peu, que é um cara que tá lá, fez o beat pra mim e tal. Um beat de boom bap, né, que é o rap mais antigo do... Eu gosto muito de boom bap também. Meu favorito. Meu gênero favorito. Aí escrevi a letra em 30 minutos. Fiz, os caras se amarraram. Falaram, mano, vamos mudar esse contrato. Não quero te patrocinar, eu quero que você seja apenas, né? Quero que você seja artista da Uclan. E hoje eu sou artista da Uclan, né? Já escrevi umas 4 músicas assim que gravadas. Vou lançar minha primeira agora esse mês, antes do meu primeiro show.
que vai acontecer em Saquarema. Show? É. Tu vai fazer show, cara? Lá no WSL, no palco principal, no dia 18 de junho. Tu é abusado mesmo, né, cara? Primeiro show. Tu avança e vai avançando e vai crescendo. É isso aí, glória a Deus. Muito bom, muito bom. Davi, deixa uma palavra aí para quem está acompanhando a gente, que está te ouvindo, sobretudo nessa área mesmo. Você já falou bastante, acho que você já deixou algumas dicas importantes de acreditar, de superar, de enfrentar os desafios. Mas deixa uma palavra aí para quem está te ouvindo, mais direta nesse sentido. O que você diria às pessoas que estão nesse lugar de parados? Por exemplo, esse primo do Emerson, né? Uma história difícil, né? A gente não sabe como reagiria. Às vezes você tem uma vida toda plena acontecendo, aí um acidente te paralisa, né? É um tiro, é um acidente de carro, paralisa. E essa procrastinação que toma conta da gente, o que você diz para quem está atravessando um momento assim hoje? Cara, eu vou ser sincero para vocês, né? A sabedoria de um homem caído como eu só está na palavra de Deus. Então eu vou citar ela. Né? Não lembro exatamente onde está, mas uma das cartas de Paulo ele escreveu na prisão que diz que ele aprendeu a se contentar no pouco e no muito. Né? E disse que naquele momento ele estava contente, né? Contente com o que ele estava vivendo. Então eu diria que, cara, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não sei pelo que você possa estar passando, se você é uma pessoa com deficiência que reclama da vida, ou se você é uma pessoa sem deficiência, mas com deficiências na sua mente que você acha que tem. Eu diria que tudo, não é algumas coisas, não é a maioria, é tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, cara, tudo que você está vivendo agora existe um propósito. Seja ele que você vai entender agora ou que você vai entender mais pra frente. Mas eu garanto para você, eu dou a minha palavra, se você abraçar esse propósito e entender quem está com você nesse momento, você vai ter uma coisa que se chama paz que excede todo entendimento. Isso te dá contentamento. Então, eu não estou no melhor momento da minha vida em muitas áreas, tá? Mas eu estou contente, eu estou feliz porque eu tenho Jesus comigo. Eu não estou sozinho. No meu barco eu não estou sozinho. Eu tenho o Senhor, Ele me deu as maiores bênçãos. A minha família, a minha esposa, a minha filha, a minha mãe. Então eu diria para vocês, cara, não importa onde você está, mas com quem você está. Esse é o segredo do contentamento. Seja contente. Muito bom, muito bom. Davi, obrigado, cara. Bom estar com você aqui, junto. Te ouvir. Igualmente. Esse seu ânimo, essa sua ousadia, vontade de vencer, sempre muito competitivo, sempre abrindo portas novas. Cara, tu vai fazer um show. Vou fazer um show de rap, cara. Que loucura. Eu quero ver esse negócio, cara. Que loucura, vai ser maneiro. Como é que vai ser isso? Vai ser WSL é a etapa de surf aqui no... Etapa, mundial. Mundial aí, de surf. Pega a Wanda Viva, vai todo mundo lá. Onde é que vai ser? Saquarema. Na praia de Saquarema? Na praia de Saquarema. E aí tu vai fazer um show lá nesse mundial? Isso, no palco principal, que alguns artistas vão fazer lá também, né? Aí... E vai surfar lá também? Ah, cara, eu pretendo ficar um diazinho. A galera da produção vai ficar lá, a gente dá uma surfada depois, né? Já começa gigante, né? No palco principal só. Ele é assim, ele sempre foi assim, vai quebrando barreira, vai quebrando pedra e vai avançando. Parabéns, cara. Amém. Continue assim, que Deus te abençoe muito. Amém. Viu? E vamos estar juntos dia 16 de maio, né? Batismo do seu pai. Com certeza, dia 16. É isso? 16 de maio, batismo do seu pai. Nossa, nós vamos estar junto ali. Vou ter o privilégio de batizá-lo. Quero você lá comigo, hein, cara? Com certeza. Pra gente estar junto com ele lá. Conta comigo. Vai ser muito bom, muito bom. Pessoal, muito obrigado. Vou passar aí pro Emerson para ele estar finalizando. Né? Davi, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe muito. Bom demais estar contigo, cara. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Você que acompanhou com a gente, aí eu tô aqui, saí daqui impactado por tudo que o Davi falou, cara. É impressionante. Eu vi esse menino pequenininho dançando na igreja. Eu vi esse menino dançando na igreja. Então, assim, foi realmente muito bom esse momento aqui com a gente, essa conversa gostosa, descontraída. E esse é o nosso jeito de ser igreja. Então, vem conhecer a gente. A gente está aqui na rua Jabitacá, 135, 145. Agora deu branco, 145, né? 145, de vez em quando dá um branco. Ou, se preferir, um endereço novo que nós temos é Avenida Jambeiro,
361. Né? Eu preciso decorar esse. De frente para a principal aqui, Avenida Jambeiro, fica mais fácil de localizar. Vai ser uma alegria receber nossos amigos aqui com a gente. Então eu preciso decorar esse, Jambeiro 361. E vem aqui conhecer a gente tem culto aos domingos às 9 da manhã, às 11h15, a gente tem culto às 18h30. A gente tem uma célula para você viver esse propósito de vida na vida, que é o que a gente tem vivido aqui, tem sido uma experiência fantástica para todo mundo que está participando. Muito obrigado por você que esteve com a gente. Agora, aproveita agora, curte, compartilha, manda nos grupos todos que você tem e até o próximo Viva Podcast.